Vocês acharam que não ia ter vídeo? Pois voltei. Eu preciso me organizar pra conseguir gravar esses vídeos aqui de bate-papo. Porque assim, os takezinhos eu tô conseguindo gravar ao longo do dia, só que me parece que eu tô sem tempo pra sentar aqui e conversar com vocês. Hoje eu consegui, não sei que dia que eu vou conseguir editar pra postar o vídeo, mas não desistam de mim. E assim, ai, não tô gostando desse vídeo. Vou continuar postando os vídeos, assim que der eu vou gravar alguma coisa e vou postar, mas eu não sei se eu cheguei a comentar nos vídeos anteriores que eu não ia deixar uma data fixa, porque minha rotina aqui tá bem bagunçada. Mas assim, eu tô me esforçando pra conseguir gravar. A intenção era um vídeo por semana, mas parece que assim não vai dar. Então, quando eu consigo, eu venho e posto. E aí é interessante vocês deixarem a notificação ligada, porque aí quando chega vídeo novo, vocês vão receber notificação. E aí não vão perder. Enfim, hoje eu queria conversar, porque foi uma sugestão que me deram, uma pergunta na verdade, que é sobre por que eu saí de casa, da casa dos meus pais. E assim, eu nunca tinha pensado nisso na verdade. Mas, já que me perguntaram, eu fiquei pensando, por que eu saí de lá, né? Não é que eu briguei com os meus pais e falei, vou embora. Não. E eu gosto muito deles, dos meus irmãos também. Mas, assim, eu acho que se fez necessário que eu saísse. E por que isso? Porque, assim, eu sempre gostei das minhas coisas, de não ficar dependendo de ninguém, de conquistar o que eu queria por mérito meu, por trabalhar e conseguir e tal. Desde sempre eu procurava fazer bico, procurava algum emprego assim, já fiz algumas tentativas de emprego lá na Bahia mesmo, antes de terminar o ensino médio. Só que assim, quando foi chegando mais pro final do ensino médio, que eu fui sentindo essa necessidade mais latente, por assim dizer, porque até então eu era estudante, né? Então não tinha essa necessidade assim muito urgente de ter um emprego, de conseguir dinheiro, porque eu ainda estudava e morava com os meus pais. E então não era tipo assim, se eu não trabalhar vou passar necessidade. Não, porque os meus pais estavam ali, meus irmãos também, eu tenho irmãos mais velhos, então tudo que precisava em casa, meus pais davam e assim, só que eu queria ter essa independência. E aí quando fui terminando o ensino médio, eu não ia ter mais o nome de estudante, né? Eu sairia de estudante para desempregada. Então eu tinha que procurar algum rumo. E assim, eu comecei a pensar em fazer faculdade. Até fiz o Enem para ver se eu conseguia passar e fazer uma faculdade e tal. Só que assim, não era muito meu sonho, vou terminar o ensino médio e fazer faculdade igual todo mundo faz. Porque eu acho que a minha necessidade mais urgente assim era dinheiro. Eu queria, sei lá, talvez no futuro fazer uma faculdade, mas naquele momento a minha necessidade era financeira, assim, não porque eu passava necessidade, mas porque eu gostava de ter dinheiro e fazer as minhas próprias coisas sem ficar dependendo de ninguém. E aí essa é uma das coisas que me fez sair de casa. Por quê? Porque estando em casa eu ficava acomodada. Tipo assim, eu acho que eu não iria conquistar muita coisa, porque na casa dos meus pais eu tinha tudo. Então assim, não era que necessário conseguir dinheiro, conseguir trabalhar pra me sustentar. Então se eu ficasse lá em casa, eu acho que eu ficaria muito assim, nas custas dos meus pais. E eles não se importam nada com isso. Então assim, eu ficaria muito acomodada e pelo fato deles não se incomodarem, ficaria todo mundo muito tranquilo. E realmente era muito legal. Tipo, eu só estudava, né? Então, estudava só um turno, estudava à noite, então eu tinha o dia inteiro livre, aí eu ajudava minha mãe em casa e me sobrava muito tempo. Então eu gostava muito de ler. Eu devorava livros, eu ficava horas lendo livros. Também os irmãos, aí eu brincava com eles, via filme e tal. Só que, tipo assim, que perspectiva de futuro eu teria se eu continuasse nisso? Então eu acho que essa necessidade de ter que fazer alguma coisa, que no caso eu não tinha essa necessidade quando eu morava com os meus pais, eu ficava muito assim de boa. Então eu meio que me forcei a me colocar numa situação de que eu precise fazer alguma coisa. Então, se eu tô morando sozinha, quer dizer, eu não moro sozinha, mas
com algumas pessoas aqui na casa, mas tipo, os meus pais não estão aqui pra me sustentar. E se eu preciso de dinheiro, eu tenho que trabalhar pra isso. Então eu acho que foi mais ou menos por isso que eu saí de lá, entendeu? Porque assim, eu precisava dessa independência. Como eu disse, na casa dos meus pais era super bom, porque os meus irmãos são muito legais, os meus pais também são. E assim, onde a gente morava era super tranquilo, não tinha preocupação com nada. Então, assim, não tem um motivo negativo pra eu ter saído de lá. Pelo contrário, eu só tinha motivo pra ficar em casa. E tipo, eu ainda tenho irmãos pequenos, então esse tempo que eu tô fora, eles estão crescendo e eu tô perdendo isso. Só que eu acho que tem algumas perguntas assim que a gente pode se fazer, sabe? Pra saber se vale a pena ou não, porque a gente tem que fazer alguns sacrifícios. E acho que eu tenho me sacrificado nesse sentido de estar longe da minha família. Mas também assim, é uma escolha minha. Então, não é que eu fui forçada e que eu tô aqui porque, sabe, assim, é porque eu quis mesmo. E agora eu tenho que arcar com as consequências das minhas escolhas. E não de uma forma negativa, eu gosto muito disso. Eu gosto da minha independência, é muito legal eu sair nos lugares assim sozinho. Muita responsabilidade também, mas eu acho que depois de uma certa idade a gente tem que assumir essas responsabilidades. Não dá pra ficar fugindo, não dá pra esperar que minha mãe vai resolver tudo por mim. Então, se isso fosse acontecer em algum momento, eu só antecipei. Então, e também um pouco longe, né? Poderia ter ficado por lá mesmo. Mas a minha escolha foi essa. Eu tive a oportunidade de vir pra cá e eu tô aproveitando muito isso. Então, assim, por isso que eu saí de casa. Acho que dá pra gente pensar que não dá pra gente viver na zona de conforto sempre. E sair da minha casa foi sair da minha zona de conforto. Então, às vezes pra gente conquistar algumas coisas, a gente tem que se jogar mesmo, assim, sabe? Sem saber o que vai acontecer no futuro, mas confiando muito em Deus também. E sem fazer nada imprudente, claro. Mas assim, às vezes uma loucura prudente faz bem. E eu tô me sentindo bem agora nessa fase que eu estou. Ter vindo pra cá me fez bem também, acho que eu amadureci bastante. E é muito engraçado, porque esses dias eu fui me vacinar, porque meu cartão de vacina estava atrasado. E aí quando eu cheguei lá no lugar, né, aí as pessoas perguntaram assim, a moça que me atendeu, você tá sozinha? Eu falei, tipo assim, tá, né, eu tenho 20 anos, eu tô sozinha, tudo bem. Aí ela falou assim, ah, não, é porque 20 anos, tão novinha, eu tenho um filho de 20 alguma coisa, que ele não faz nada sem que eu faça. Tipo, a mãe do cara tinha que ficar fazendo as coisas, porque senão ele não fazia. Sabe, aí eu fiquei pensando nisso, ainda bem que eu faço, entendeu? E eu faço também agora, porque não tem ninguém pra fazer por mim. Mas acho que se eu tivesse lá na Bahia ainda, eu ia estar igual esse rapaz. Porque assim, quando a gente tem alguém pra fazer pela gente, por que a gente vai fazer? Então, no meu caso é isso. Se tivesse alguém pra fazer por mim, eu não ia fazer. Então, eu saí da casa dos meus pais justamente pra isso, pra não ter ninguém pra fazer por mim, porque vai me forçar a fazer. Então, se colocar assim, me colocar num lugar de desafio, de que esse desafio vai me fazer me movimentar, tem feito bem pra mim. E aí eu consigo avançar na minha vida pessoal, profissional e espiritual também, porque eu tô conversando bastante com Deus. Tem me ajudado a me aproximar muito dele. E eu acho que faz bem, sabe? Assim, sair da zona de conforto. Não sair da casa, não tô falando pra ninguém sair da casa dos pais, sei lá, logo, jovem, pra ir pra um outro estado que não conhece nada nem ninguém. Não, não é isso que eu tô falando. Mas assim, é uma provocação mesmo pra gente sair da nossa zona de conforto. Sabe, também, acho que assim, é muita a questão de colocar os prós e os contras e saber o que vai ser melhor pra você naquele momento. Então, assim, é se arriscar mesmo. E eu não tô falando isso aqui como alguém experiente que tá falando pra você se jogar. Tô falando como alguém que tá tendo a experiência, que ainda não entende nada, mas que até o momento a experiência tá valendo a pena. Então, eu acho que essa questão de se arriscar mesmo, assim, eu acho que vai ajudar bastante isso no amadurecimento. Se você for uma pessoa sensata, tá? Não vai fazer besteira. Mas é isso. Então, respondendo a pergunta que me fizeram, eu saí da casa dos meus pais por isso. Assim, eu não acho que
todo mundo tem que ter essa experiência de sair da casa dos pais, principalmente as meninas, de sair da casa dos pais cedo e buscar. Dá pra fazer isso em casa mesmo. Tipo, dá pra você estudar, dá pra você trabalhar, mesmo na casa dos seus pais. E o legal disso é que você não tem tanta preocupação com aluguel, com compras do mês, com coisas da vida adulta, porque você tá na casa dos seus pais, então você teria que fazer só o que era sua obrigação. Só que isso não funcionava pra mim, porque assim, se eu estivesse lá, eu ia ficar muito acomodada e eu não ia conseguir buscar as minhas coisas. Então, não é que eu aconselho as pessoas a saírem de casa, sei lá, com 18, 19 anos pra ir fazer a vida fora. Homens eu acho até que sim, vai me soar um pouco machista, não sei. Mas mulheres eu acho que não é tão necessário assim, sabe? Mas eu precisei fazer isso. Então, eu acho que depende de cada situação, cada pessoa faz o seu diagnóstico e percebe se vai fazer bem sair daquele ambiente, se vai ser bom ficar ali. Então, acho que depende de cada pessoa mesmo. E no meu caso, eu precisava sair pra me arriscar e fazer a minha vida. Se eu tô bem ali, se eu tô acomodada ali, eu vou ficar daquele jeito. Então, se eu tenho um desafio, tipo, eu preciso levantar hoje pra trabalhar, porque eu tô aqui sozinha, então meu pai não vai me mandar um pix todo mês pra eu me manter aqui. Então eu tenho que levantar e trabalhar. Aí isso que me fez me movimentar, entendeu? Assim, eu tô andando a passo de tartaruga, sim, mas eu acho que eu tô mais avançada do que se eu tivesse lá na Bahia ainda. Porque agora eu tenho planos assim, mas a um longo prazo, sabe? Então, eu acho que em resumo é por isso que eu saí de casa. E vou compartilhar com vocês a minha jornada por aqui. Espero que gostem. Gente, eu tô gravando isso aqui enquanto eu tô editando meu vídeo, porque eu queria abrir um parêntese pra falar aqui que eu não deixei muito claro no vídeo, mas parece que é a primeira vez que eu saí de casa, da casa dos meus pais, eu já saí pensando em tudo isso que eu falei no vídeo. Não foi assim, tá? Eu saí de casa bem novinha, assim, acho que tem uns 3 anos, eu acho, mais ou menos isso. E a primeira vez, no caso. E quando eu saí, eu não tinha pensado em nada disso. Aí eu fiquei, acho que 5 meses morando aqui no Rio já. Mas depois eu tive que voltar pra Bahia. E aí, nessa volta pra Bahia de novo, que eu fiquei em casa, eu acho que mais uns 2, 3 meses, eu acho, até voltar pra cá pela segunda vez. Nesse intervalo que eu pensei em tudo, porque eu já tinha tido a experiência de morar fora por um tempo. E percebi a diferença que era morando em casa depois de ter morado fora. Então, depois no caso de ter voltado pra Bahia, que eu pensei diferente, entendeu? Pensei em tudo isso que eu falei no vídeo. Não foi da primeira vez que eu tive essas sacadas, não, tá? Só pra deixar claro que eu não saí de casa a primeira vez já pensando em tudo isso.